Beleza, pessoal, vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos aí à aula de Química. Vamos fazer uma revisão geral do que foi aprendido até agora, nesse ano. É um ano muito difícil, já começou muito complicado, mas vamos lá. Conteúdo, composição do ar. O que que tem no ar? Equilíbrio químico e a pós-cinética química, tá? As habilidades é compreender o processo de destilação fracionada do ar no nível macroscópico para poder explicá-lo no nível microscópico. Curiosidades para aprender, abertura ao novo, imaginação criativa, fazem parte das competências socioemocionais. Eu esqueci de colocar aqui as outras habilidades, que é sobre o equilíbrio químico e também cinética química, mas vai aparecer no decorrer dos slides, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos começar sobre composição e aproveitamento do ar atmosférico. Então eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler as respostas, mas como é o ar que respiramos? A gente discutiu já em sala de aula. Não é muito saudável, né? Não é muito limpo. O ar está carregado um pouquinho de poluição, né? E o caminhão da limpeza está fazendo barulho aqui, hein? Como que o ar pode ser utilizado além das respirações dos seres vivos, né? Além do processo de respiração? E como que o ar pode ser utilizado na indústria, né? Bom, espero que vocês estejam pensando assim que o ar não tá muito próprio para respirar, né? O ar está cada vez mais poluído. É, o ar, né? A poluição atmosférica resulta em mudanças climáticas, como a gente já discutiu, efeito estufa, aquecimento global, que é mais em escala geral, global, né? A chuva ácida são problemas que é decorrentes da emissão de poluentes na atmosfera, né? Como que a gente pode utilizar o ar atmosférico além da respiração? Só que aí eu abro parênteses aqui para dizer a importância nos dias atuais da separação do ar atmosférico. Infelizmente, né, alguns estados, o Amazonas, por exemplo, sofreu muito com é, a falta de oxigênio no leito dos hospitais, né? E de onde é tirado o oxigênio? Do ar. E esse processo a gente vai ver agora. E infelizmente, muitos hospitais na região também está começando a ter um pouco a falta, né? A demanda de oxigênio, de cilindro de oxigênio, para cuidar dos seus internados, né? Em decorrência da síndrome respiratória aguda aí, que resulta da contaminação pelo Covid. Bom, além da respiração, que é muito importante, como que o ar pode ser utilizado na indústria, né? O nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o xenônio, o criptônio, que é extraído da atmosfera, né? Vamos tentar entender como é que é extraído esse ar da atmosfera, como é que é separado o ar, né? Porque o que que tem no ar, além do oxigênio, né? Aliás, o oxigênio é 21% do ar, tem nitrogênio, 78% do ar atmosférico é nitrogênio, e outros, né? Inclusive todos os gases nobres e mais um monte de gás, inclusive alguns que não deveriam estar presentes em grandes quantidades. Bom, como é que é separado o ar atmosférico? Aqui, ó, torre de destilação fracionada do ar. Aqui, por exemplo, uma foto de uma indústria aqui, ó, é, aqui tem até essa torre de destilação aqui, onde o ar ele é filtrado, né, para não entrar impurezas, poeira. Depois ele é resfriado e vai sendo separado aqui nessa torre. A parte mais alta é a mais fria e a parte mais inferior aqui, ela está perto de uma fonte de aquecimento e é separado. Como assim? Cada etapa aqui, ó, cada parte aqui dessa coluna tem uma temperatura diferente. Aqui é mais quente, embaixo é mais quente aqui e em cima mais fria. Então, conforme os gases vão subindo e alcançam uma temperatura que é a inferior à sua temperatura de ebulição, o gás vira líquido e ele escorre para fora dessa coluna de destilação. Por exemplo, o oxigênio, que tem uma temperatura de ebulição, ou melhor, temperatura de liquefação, a menos 183 graus Celsius, então ele é retirado aqui na parte inferior. Daí sobe os outros gases e aqui, por exemplo, o gás argônio, que ele tem uma temperatura de liquefação, que também é chamada de temperatura de ebulição, a menos 186, que é mais frio do que o oxigênio, ele vira líquido numa parte superior aqui e os outros gases vão subindo. E olha aqui, mais acima tem o gás nitrogênio aqui, que ele alcança
sua temperatura de liquefação ou temperatura de ebulição a uma temperatura de menos 196 graus Celsius, e aqui ele vira líquido e sai dessa coluna. Então, dessa forma é separado os gases. É importante ver aqui, ó, né, tá bem fixo na mente que menos 183 graus é uma temperatura mais quente, superior a menos 196. Na escala das retas numéricas ali, a gente sabe que menos 196 está mais longe do zero, né, mais inferior, mais abaixo do zero do que o menos 183. Bom, assim é separado o ar atmosférico e tem diversos usos na indústria. O oxigênio, além da respiração, usado para soldas. Nitrogênio é um gás criogênico usado para congelar diversos tipos de produtos, inclusive tecidos humanos e tal. O argônio usado para iluminação, para solda. Xenônio, luz de xenon, argônio, né? O hélio, né? Usado também para inertilizar atmosferas e tal. Bom, seguindo. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio químico. O que é equilíbrio químico e por que é tão chato assim? Por que é tão complicado? Equilíbrio químico é uma reação que ela não vai somente de um lado. Olha que setinha feia. Ela também retorna. Então, por exemplo, eu tenho uma reação que onde os reagentes se transformam nos produtos e os produtos se transformam nos reagentes, e isso assim ao mesmo tempo. Então, como é que você vai querer formar um produto, sendo que o produto vai querer retornar a ser reagente? Esse é um equilíbrio químico. Por exemplo, num lago, o gás oxigênio ele sai da água, né? Quando está uma temperatura mais elevada, e ele também volta para a água quando ele está numa temperatura mais baixa. Então isso aí também é um equilíbrio. Equilíbrio o quê? De dissolução do oxigênio ou do gás carbônico também num corpo d'água, num rio, num lago, etc. E aí a gente vai reconhecer que existem transformações que não se completam, atingindo um chamado de equilíbrio químico, em que reagentes e produtos existem ao mesmo tempo, um se transforma no outro. E para nós, né, para a indústria também, é importante que a gente altere alguns fatores para deslocar no sentido do produto, porque o que a gente quer formar é o produto, tá bem? Pessoal, me dá um toque aí, um ok, se está todo mundo ouvindo bem aí o som, Nara, Noemi, Júlia aí. Acabaram de entrar. Acabaram de entrar não, né? Às 9h35, eles entraram na verdade exatamente, né? É que agora que eu tô lendo o chat aqui. Então o som tá bom. Valeu, pessoal. Bom, então vamos ver algumas situações em equilíbrio, pessoal. O que é o equilíbrio? Toda reação reversível, que ela vai e volta, né? Na qual existem as reações possíveis. A direta, que é essa aqui para a direita, e a inversa, que é essa que volta para a esquerda. Os produtos se transformam nos reagentes, reagentes em produtos. Aqui tá aqui dois reagentes aqui representando por o A, e aqui dois produtos, e eles se transformam um nos outros. Bom, as reações, quando atingem o equilíbrio químico, elas têm a mesma velocidade. Então, a mesma velocidade que A e B forma C e D, C e D volta a formar A e B. Bom, aqui, ó. Olha só nessa tabelinha aqui, onde tem as concentrações, a concentração de A, B, C e D, aqui o tempo, passando o tempo. Olha só, a partir de quanto tempo aqui as concentrações das substâncias não mudam mais? Tenta interagir no chat aí. A partir daqui, ó, vai diminuindo os reagentes e vai aumentando os produtos. Só que chega um momento que não altera mais, que os reagentes e produtos eles ficam com as concentrações inalteradas. A partir de quanto tempo? Não sei se é minutos ou segundos aqui, ó. A partir de quantos minutos, por exemplo, as concentrações não se alteram? A partir de 60? Muito bem, olha lá. Ó. Isso mesmo, ó. Então aqui, a partir desse instante aqui, ó, a gente fala que alcançou o equilíbrio químico, onde as concentrações não se alteram mais. Notem que as concentrações não são iguais, mas elas não se alteram. A gente atingiu o equilíbrio químico, não é formado mais nada dos produtos que se queria obter. Então atingiu o equilíbrio químico. Num gráfico, olha lá, num gráfico a gente determina dessa forma aqui, olha só lá nos 60 segundos aqui, ó, as concentrações são constantes, elas não são iguais. Então, para interpretar um gráfico de equilíbrio químico, olha, quem está aumentando aqui as quantidades são os produtos, e quem está diminuindo aqui as quantidades são os reagentes, porque reagente vai diminuir, o produto vai aumentar. Então só que chega num instante aqui, ó, nesses 60 segundos, que fica constante a quantidade. Então atingiu o equilíbrio químico. Bem,
O princípio de Le Chatelier, que é o princípio que rege toda essa teoria, fala que quando a gente perturba um sistema em equilíbrio, ele se desloca ou para a direita ou para a esquerda para anular essa perturbação. Ele se ajusta a um novo equilíbrio. E os principais fatores que causam esses equilíbrios são pressão, concentração e temperatura. Então, se eu aumento a pressão de um sistema em equilíbrio, ele tende a diminuir a pressão indo deslocando para um lado que tem menos gás. Se eu adiciono ou retiro um produto, mexendo na concentração, o equilíbrio se desloca no sentido de recuperar a substância retirada ou consumir a substância adicionada. Perdão. A temperatura, se eu aumento a temperatura de um equilíbrio, ele vai se deslocar no sentido que consome essa temperatura, ou seja, na reação endotérmica. E se eu esfriar essa reação em equilíbrio, ele vai produzir calor. O equilíbrio é assim, é como a gente pensa no equilibrista. Se ele se desequilibra para um lado, ele tem que jogar o bastão, né, forçar o bastão ou o corpo para um outro lado, no sentido de minimizar o desequilíbrio e formar um novo equilíbrio. Bem, produção da amônia, pessoal. A amônia não é só importante porque ela é um fertilizante que permitiu a produção de mais alimentos quando a Alemanha ali estava precisando de alimentos e também de munição, de pólvora para a guerra, mas sim porque sabia-se que com o aumento populacional não ia ter alimento suficiente para todo mundo. Então, o Fritz e Haber construíram o processo de fabricação da amônia, conhecido como Haber-Bosch. Eles conseguiram produzir industrialmente a amônia. Só que a amônia, olha só, um equilíbrio, vai e volta. Ao mesmo tempo que forma a amônia quer voltar a se decompor e formar nitrogênio e hidrogênio. As proporções aqui ó, é um nitrogênio para 3 hidrogênio, formando 2 moléculas de amônia. Só que essa reação não é simples, precisa ter pressão e temperatura adequada. E note aqui ó, que essa variação de entalpia, que é negativo, quer dizer que perde calor, quer dizer então que é uma reação que não é endotérmica, ela é exotérmica. Então, se eu elevar muito a temperatura aqui, eu não favoreço a produção da amônia, que é uma reação que perde, negativa, perde calor. Então, é uma reação que é chamada de exotérmica, o calor foi liberado. E aqui, ó, o que eu vou conseguir fazer para produzir mais amônia? O que Haber e Bosch eles alteraram? Quais os fatores? Vamos ver aqui no próximo slide. Ó. Aqui tem a pressão, né? Essa aqui é a pressão, e aqui a temperatura. E aqui as porcentagens. Ó. Então, tudo isso daqui são as porcentagens de amônia obtida. Olha nessa tabela e falem para mim no chat aqui, qual que é a pressão onde se obtém mais amônia? Qual que é a pressão? 200 atm ou maior? Qual que é a melhor pressão aí nesse caso para produzir mais amônia? E qual que é a melhor temperatura? Pessoal, tudo ok aí? Não sei se não está aparecendo no chat para mim. Vocês estão me ouvindo? Então, olha lá, vamos lá. Qual que é a melhor pressão no sistema para produzir mais amônia? A melhor pressão é aquela que produz uma quantidade maior de amônia, 60,6%. Olha lá, o Murilo, ó, 500 atm de pressão e 400 de temperatura. Vamos olhar aqui, ó. Olha lá, ó, 400 atm de temperatura, que é nesse caso aqui, ó, aqui é essa linha, e 500 atm de pressão, que vai resultar em mais amônia. Notem que se eu diminuir a pressão, tá um barulho meio esquisito, né, pessoal? Que é um caminhão aqui na frente, aqui. Olha só aqui, como é que fala aqui, perturbações no nosso equilíbrio aqui. Então, para restabelecer um novo equilíbrio, eu vou ter que falar mais perto do microfone. Bom, se eu diminuir aqui a pressão, note que produz menos amônia, ó, 200 atm aqui, ó. E se eu aumentar a temperatura, vai produzir muito pouco amônia. Por quê? Porque a produção da amônia já é uma reação que ela é exotérmica. Se eu aumentar ainda mais a temperatura, eu vou desfavorecer a produção da amônia. Então, como o Murilo colocou aí, a melhor condição é 500 atm e 400 graus Celsius.
Inclusive no slide anterior, falou que aqui que melhor ainda, melhor condição é 500 atm, 500 graus Celsius e 200 atm. Na verdade, aqui daí aqui não condiz com a tabela, por exemplo, aqui, né? Que fala que a temperatura mais alta não favorece, né? Aquela informação da slide anterior está meio equivocada, né? Então, aqui nessa tabela a gente vê que a melhor pressão é 500 e a temperatura mais adequada seria 400 graus Celsius. Bem, olha só aqui, ó. Quando você aumenta a pressão do sistema em equilíbrio, ó, aumenta a pressão, pode ser também diminuir o volume. Ó. Aqui está com a maior pressão do que aqui. Quando aumenta a pressão, você desloca no sentido do menor volume gasoso. Quando você aumenta a concentração dos reagentes, já está marcado aqui, você desloca no sentido dos produtos. Aqui o lado do produto e o lado do reagente. Por que se você aumentar o reagente, vai para o lado dos produtos? Porque se você aumentar o reagente, ele vai consumir esse reagente formando mais produtos. Se eu aumentar a concentração dos produtos, eu vou deslocar no sentido da produção dos reagentes. Se eu aumentar a temperatura, vai para o lado da reação endotérmica, que é o lado que vai consumir essa temperatura. Se eu diminuir a temperatura, favorece a reação que libera calor, a reação exotérmica. É sempre o contrário. Se você aumenta a temperatura, ele vai tentar esfriar. Se você diminui a temperatura, ele vai tentar esquentar. Se aqui, ó, por exemplo, aumento da pressão favorece o lado que tem menos gás. Por exemplo, aqui vamos supor que aqui tem 2 mols de gás, no sentido dos reagentes. E aqui, nos produtos, vamos supor que tenha 4 mols de gás. Aqui os produtos. Se eu aumentar a pressão, ele vai no sentido que tem menos gás. Vamos supor que aqui fosse gás, e aqui também gás. Então, se eu aumentar a pressão, vem no sentido que tem menos gás. E se eu diminuir a pressão, vai no lado que tem mais gás. Tudo é o equilíbrio, ele tem de fazer o contrário do que você interfere. Bom, agora aqui, ó, vamos tentar analisar. Ó, eu não vou olhar o chat agora, porque a gente vai, só para não ocupar mais tempo da aula. Ó. Aqui eu tenho gás, gás, gás e gás. Essa reação é positiva, quer dizer que ela é endotérmica nesse lado e exotérmica nesse outro lado aqui. Então aqui, ó, se eu adicionar o Cl2, se eu adicionar uma substância que está aqui desse lado, vai ir para o lado dos produtos. Se eu retirar uma substância aqui, o Cl, o HCl que está desse lado, se eu retirar essa substância, o equilíbrio vai tentar formar mais, vai tentar repor. Se eu aumentar a temperatura, o sistema em equilíbrio vai tentar ele consumir essa temperatura. Vai para o lado então endotérmico também. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado que tem menos gás. Que lado que tem menos gás? Aqui tem 2 mais 2, aqui tem 4. Aqui tem 1 mol, 4 mais 1 aqui tem 5 mols de gás. Então aqui tem 4 mols e aqui tem 5 mols de gás. Então se eu aumentar a pressão, vem para o lado que tem menos gás. Se eu retirar a água, vai no sentido de repor a água. Que lado que repõe a água? Formando mais água, desse lado. Então, esse aí é um exemplo de deslocamento de equilíbrio, pessoal. Não se preocupem assim, é uma coisa meio chatinha mesmo, dá para revisar depois. Tem uns exercícios que vocês podem depois me mandar a dúvida no chat. É só ter em mente assim, ó, o que você alterar no equilíbrio, ele vai tentar reverter. Se você coloca, ele vai tirar. Se você tira, ele vai repor. Se você aumenta a temperatura, ele vai para o lado que diminui a temperatura. Se você diminui a temperatura, ele vai para o lado que aumenta a temperatura. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Aqui a questão de alternativa. Quando a gente abre um refrigerante e o gás, ele perde gás, fica com um gosto meio aguado. Quer dizer o quê? Que forma água. Então significa que vem para o lado da formação da água aqui, ó. Aqui é o CO2 mais água. Então ele fica dissolvido sob a forma dessa substância aqui, no refrigerante. Então, conforme eu abro o refrigerante, se forma mais gás, quer dizer que forma mais água também. Ele fica mais água.
Então, quando a gente abre o refrigerante e fica com um novo sabor mais aguado, o que que a gente pode dizer que houve? Aqui, ó. Qual a alternativa? A, B, C ou D? Se muda o sabor, quer dizer que diminuiu a quantidade de água? Elevou o sabor do refrigerante? Aumentou a concentração de CO2 dentro do líquido? Ou houve a liberação de CO2 para o ambiente? Júlia colocou libera CO2. Mais alguém? O Alan colocou a alternativa D. Cíntia, D. Liberação de CO2, a Thaisa. Pessoal, então para não decorrer mais tempo, e sim, todos acertaram. Então, se eu abro o refrigerante, libera CO2 para o ambiente, ou seja, aumenta essa concentração de CO2, consequentemente o equilíbrio vem para esse lado, formando também mais água e aí o gosto aguado do refrigerante. Daí a gente sente aquele gosto aguado e muito doce, né? Porque o gás do refrigerante mascara a quantidade de açúcar que tem no danado, né? Bom, seguindo. Aqui, ó, aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão aqui, o que acontece com cada um desse equilíbrio? Ele vai deslocar no sentido que tem menor volume gasoso. Aqui eu tenho 2 mais 1 mol aqui de gás, e aqui eu tenho 2. 2 mais 1, 3 mols de gás desse lado. Aqui 2 só. Então, se eu aumentar a pressão, vem para o lado que diminui o volume gasoso, para esse lado. Aqui eu tenho 1 mol de gás aqui, mais 3, total 4. Aqui eu tenho 2. Então, se eu aumentar a pressão, vai no sentido que tem um menor volume gasoso. Então, por isso que a amônia é formada quando se aumenta a pressão. Aqui eu tenho 1 mol mais 1 mol, total 2. E aqui eu tenho 1 mol mais 1 mol, total 2. Nesse caso, o que acontece se aumentar a pressão? Acontece absolutamente nada, porque os dois lados têm a mesma quantidade de gás. Notem que eu tenho que ficar de olho aqui, ó, se a substância é gasosa ou não quando aumenta a pressão. Beleza, seguindo. Agora, pessoal, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. Vai sair de um assunto chato para entrar num assunto muito legal, que é cinética química. Cinética química, ela fala da velocidade das reações. Então, a habilidade é você reconhecer e explicar como funciona estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e catalisador que modificam a velocidade, que é a rapidez de uma transformação química. Vamos seguir que logo logo vai passar, adivinha o caminhão do quê? Do gás, gente. Do gás, ó. Tô ouvindo a musiquinha da Ultra Gás lá no fundo já. Bom, como você controla o tempo de uma reação química? Por exemplo, o que a gente faz para os alimentos demorarem para estragar? Coloca na onde? E coloca na geladeira, onde ela vai esfriar. E, por exemplo, o que a gente faz para cozinhar um alimento mais rapidamente? Por exemplo, uma batata para fazer um purê. Olha lá, ó, na refrigeração, no freezer, muito bem. Ó o caminhão do gás. Enfim, daí, para cozinhar mais rápido, exato, panela de pressão. Aí o que acontece com a panela de pressão? Aumenta a pressão? Sim, aumenta a pressão o quê? Do líquido lá dentro. Mas por que o alimento cozinha mais rápido? Porque a temperatura da água lá dentro é maior. E se eu não tiver uma panela de pressão? Aí lascou-se, né? Bom, aí você pode o quê? Para cozinhar a batata mais rapidamente? Opa, eu também, Thiago. Vontade de comer carne de batata com panela agora. Imagine. Bem aquela bem cozida, desfiando na boca. Eita. Caramba, até a minha barriga roncou agora. Bom, se eu não tenho a panela de pressão e quero cozinhar um alimento mais rápido, por exemplo, uma batata, eu posso fazer o que com a batata? Posso picar em pedaços menores. Aí você vai, a água fervente, sim, coloca na água fervente, Júlia, desde o início já a temperatura vai aumentar. E se você triturar a batata, você vai também aumentar a sua superfície de contato com a água. Então esse é mais um fator que você pode alterar. Ó. Alterou pressão, pode alterar temperatura, pode alterar a superfície de contato. Bom, eu quero queimar umas madeiras. Daí eu vou lá com um palito de fósforo e coloco um fogo numa lenha grande. Não dá, você vai desperdiçar o palito de fósforo inteiro. A gente começa o quê?
com graveto, depois aumentando o tamanho da madeira. Isso tudo é superfície de contato. Ah, no final de ano eu vou queimar o caderno de química. Ah, bom, você pode colocar o caderno inteiro lá, mas não vai queimar com tanta eficiência do que se você arrancar folha por folha, porque daí você vai estar aumentando também a superfície de contato do material, né, da folha com o oxigênio. Seguindo, pessoal, como é que eu meço a quantidade, a velocidade? Ó? A velocidade de uma reação, ela é calculada pela variação da concentração no intervalo do tempo. Porque velocidade nada mais é do que alguma coisa que está mudando no intervalo de tempo. Aqui no caso poderia ser mol, quantidade de mol que forma ou que é consumido no intervalo de tempo. Por exemplo, aqui, se é consumido 4 mols no intervalo de tempo de 2 minutos, quer dizer que a velocidade de reação é 2 mol para cada minuto, né? Bom, então os fatores, pessoal, temperatura, quanto maior a temperatura, maior, né, a velocidade de reação, quanto mais quente, mais rápido acontece. Superfície de contato, quanto mais triturado, maior a superfície de contato, mais rápido acontece a reação. Pressão, no caso dos gases. Quanto maior a pressão, maior a velocidade das reações. Por quê? Porque as moléculas ficam mais próximas, mais agitadas. E lembre, cinética química tem a ver com a agitação das moléculas também. A concentração, quanto mais concentrado for uma substância, mais rápido, né, é sua reação. Por exemplo, usar produtos de limpeza mais concentrados. Aí eles reagem mais rápido. Por exemplo, uma pessoa que toma um copo de cerveja e a outra toma um copo de cachaça, né? Quem vai ficar alcoolizada mais rapidamente? É claro que depende da pessoa, que tem pessoa que toma uma garrafa de cachaça e não acontece nada, né? Bom, então o que acontece? Depende o que da concentração, né? A cachaça, por exemplo, é mais concentrada de álcool do que a cerveja. Catalisador. Aqui uma coisa especial para falar, que é o catalisador, que ele ajuda a reação química, mas de uma maneira mais diferente, baixando a energia do sistema. Vamos dar uma olhadinha para frente aqui, ó. Olha o que os gases, ó. Olha o efeito da pressão. Se eu aumento a pressão, que também é o mesmo que diminuir o volume, as moléculas ficam mais próximas, olha só. Elas estão mais próximas, possivelmente elas vão colidir mais rápido e também vão reagir mais rápido. Se eu diminuir a pressão, ou mesmo também que aumentar o volume, diminui a velocidade da reação, porque as moléculas vão se encontrar com mais dificuldade, porque elas têm mais espaço para se deslocar. Então, a concentração ela resulta em maior concentração, mais colisões entre as partículas, então resulta em maior rapidez da reação. Então, tudo que aumenta a quantidade de colisão entre as partículas e aumenta a velocidade dessas colisões, aumenta também a rapidez da reação em geral. O catalisador. Aqui é uma parte bem especial aqui que mostra a ação do catalisador. Olha esses dois caminhos, o vermelho e o azul. Aqui, por exemplo, se acontece aqui eu acho que é a reação se não me engano, da fotossíntese aqui, ó. Ou da fermentação de alguma substância aqui, ó. C6H12O6 mais 6 de água, 6 de 2, deve ser da fotossíntese, ó. Os reagentes eles vão ter que subir esse caminho até aqui, até nesse ponto, para se transformar em produtos. Mas com a ajuda de enzimas que fazem isso, né? Olha só qual é o caminho que ele tem que percorrer, menor. Então o que acontece? A enzima é um catalisador. Então o catalisador ele proporciona um caminho alternativo com menor energia para essa reação acontecer. Então olha a energia de ativação sem a enzima. Olha o caminho. Olha o caminho com a enzima. E aqui é a energia total, ó. De onde saem os reagentes lá na frente até chegar nos produtos, essa aqui é a energia da reação, é aquele ΔH que a gente viu lá na frente, a variação de entalpia, que pode ser energia liberada ou absorvida numa reação. Aqui a energia é menor, ó. Então quer dizer que liberou energia nessa reação. Se esse patamar fosse aqui em cima, a energia seria absorvida. Bom, então o que o catalisador faz? Ele proporciona um caminho alternativo, ele diminui, né, a energia de ativação da reação, fazendo que aconteça mais rápido, com mais velocidade. Agora vamos assistir uns vídeos do Alan. Olha só, o efeito da temperatura aqui numa reação química.
Colocou ao mesmo tempo, ó, os comprimidos, ó, aqui lado temperatura quente, aqui temperatura mais fria. Olha só a turbulência aqui nessa reação. Olha como é bem mais rápido. Olha, aqui já reagiu, ó. Absorveu completamente e o outro ainda deixou ainda restício. Pode colocar ao mesmo tempo. Superfície de contato. Agora o Alan triturou um comprimido e o outro ele deixou em pedaço. Olha a velocidade da reação. Aqui, ó, em um frasco ele vai jogar um comprimido pela metade e no outro triturado, testando assim a superfície de contato dos materiais. Ele vai deixar mais por estar inteiro. Porque a reação com o comprimido triturado já aconteceu e o comprimido de contato. Primeiro foi pressão, esse aqui é aqui, ó, em um frasco ele vai jogar um comprimido. Então quer dizer que quanto maior triturado, mais triturado for o reagente, né? Ou seja, menor o seu estado de agregação, porque estado de agregação tem a ver com moléculas juntas. Então, quanto mais triturado, mais rápido é a reação. Agora, a concentração. Ele vai jogar aqui uma substância num ácido concentrado e no outro num ácido diluído. Ácido acético. E agora o Alan vai testar aqui o efeito da concentração das substâncias na rapidez das transformações. Na direita do Alan está um ácido concentrado e na esquerda um ácido diluído. Ele vai agora fazer o teste. Então desse lado aqui, ó, tem um ácido mais concentrado e aqui um pouco misturado com água, ou seja, diluímos esse ácido. O ácido acético diluído e aqui o ácido acético concentrado. Dá para ver? Então, pessoal, esses aí são os fatores. Olha só, teoria das colisões? Por que as velocidades das reações elas se alteram? Porque para haver uma reação química, as moléculas elas precisam ter, ó, o contato. Se não haver contato, não tem reação química. Precisam ter afinidade química ou reatividade e colidir com uma orientação espacial favorável e ter aquela energia mínima de ativação, aquela que o catalisador pode diminuir. Então, se eu tiver uma energia, uma colisão favorável, aqui, ó, ela não favorece, ó, porque se colidir dessa forma, esse átomo aqui, por exemplo, não entra em contato com esse. Dessa forma, só esses dois entram em contato, esses outros aqui, ó, não. Agora, se colidir frontalmente, assim, ó, as moléculas elas reagem e formam novas substâncias, as novas substâncias formadas. Então, precisa colidir também de uma maneira, numa colisão assim favorável, de uma orientação espacial favorável. Suprindo aqui, ó, esses fatores, contato, afinidade, orientação favorável e energia mínima de ativação, que é a energia para ativar o composto, as moléculas reagem. Então, por isso que tudo que aumenta as colisões também aumenta a velocidade, porque é mais contato, a orientação ela consegue ser atingida com mais frequência e a energia é suprida da forma que as reações ocorrem mais rapidamente. Bom, agora tentem vocês descobrirem aqui, ó, o exercício final aqui, ó. A maioria aqui, ó, dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a velocidade das reações e contribuem, né, para a degradação dos alimentos. Esse 1 tem a ver com qual fator? Tem a ver com pressão, superfície de contato, temperatura, catalisador, concentração? Olha o 2. Um procedimento muito utilizado de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento, caso não se tenha panela de pressão. Esse fator tem a ver com o que mesmo? Pressão, temperatura, superfície de contato. E o 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzima, que aceleram as reações, envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, esse trecho 3 tem a ver com o quê? Tem a ver com concentração, superfície de contato, temperatura, catalisador? O que vocês acham?
A1, por exemplo, tem a ver com qual fator? Cri, 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 cri. Não me abandone. Eita, dormiram. Não é possível. Dormiram. Galerinha. Opa, o Alan. Temperatura. E a 2, superfície de contato. E a 3, aí? Esqueci o outro. Ah. Bom, o que vocês acham? Concorda? Discorda? Sim? Não? Bom, vou lá para seguir aqui para dar mais um tempinho para vocês para se preparar para a próxima aula. Tem temperatura, pressão, superfície de contato, catalisador e concentração dos reagentes. Olha, ó, exatamente, ó. Quando usa geladeira, tal, estão mexendo na temperatura. Quando se usa aqui cortar os alimentos, tal, e ao invés, ó, ele falou assim, ó, os alunos costumam errar isso aí porque fala de panela de pressão. Falou de panela de pressão, eles já falam pressão, pressão, pressão. Mas não é. Na verdade, a panela de pressão vai alterar bastante a temperatura da água. Mas aí fala do corte dos alimentos. Se vai cortar os alimentos, né, triturá-los, então tem a ver com a superfície de contato. E ali falou de enzimas. As enzimas auxiliam e aceleram a produção de iogurtes, a produção de queijo e tal. Então é catalisador realmente, certo? Então a gente falou aqui sobre a influência da temperatura, concentração, superfície de contato nas reações. Ali a gente viu o experimento e aí como os fatores eles alteram, né? Pessoal, eu coloquei um link lá e também no grupo para um formulário que tem umas questõezinhas para treinar para a semana de estudos intensivos e também depois eu vou disponibilizar essa gravação dessa aula caso algum aluno perdeu, tá? Então a presença de vocês já printei ali já. Espero que vocês tenham um bom dia. Não esqueça das aulas do Centro de Mídia mais tarde. Obrigado pelas interações. Vamos ver se para as próximas é pelo Meet ou é por aqui mesmo, tá? Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.